Sejam muito bem-vindos esta manhã, a todos vocês que estão aqui. Estamos neste dia reservado para engrandecer o nosso Deus, cultuar o nome dEle, e que nossa motivação ela seja única. E a vocês que vão depois assistir pelas mídias sociais, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso afeto, e se puderem um dia, venham nos visitar. Estamos aqui na Rua da Consolação, 1218, nossas reuniões começam aí às 10h30, estendendo-se até às 12 horas. Entendemos que o culto ele deve ser presencial, nada substitui este momento de comunhão com os nossos irmãos, esta comunhão onde nós podemos então juntos cultuar o nosso Deus. Então você esteja convidado a participar conosco. Estamos respeitando todas as regras e as leis aí em relação à pandemia. Temos álcool gel, temos termômetro, nós nos abraçamos pelo olhar, né? Então fiquem tranquilos quanto a isso, mas sejam bem-vindos se você puder estar conosco. Muito bem, meus irmãos, vamos ler o texto. Deixa eu só tirar esse relógio. Vamos ler o texto de Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E, havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Oremos. Senhor, nós glorificamos o Senhor por esta manhã. Vamos agora, Pai, refletir sobre a Tua palavra e te peço que esteja comigo, o Teu Espírito esteja me orientando nesse instante, para que nós possamos, Pai, entender a Tua palavra e principalmente, ao sair daqui e ao encerrar este momento, Pai, onde estamos aqui cultuando o Teu nome, Pai, nós possamos colocar em prática e aprender mais a Tua palavra. Então que o Senhor possa estar através do Teu Espírito fortalecendo a nossa vida espiritual, a nossa vida, a nossa comunhão para contigo e entender de fato o que é ser cristão, o que é ser salvo em Cristo Jesus. Te agradecemos por Tua graça, te agradecemos por Tua glória e exaltado seja o Teu nome hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, como os irmãos sabem, nós estamos aí com Gênesis, pregando aí, e nós vamos discorrer sobre Gênesis há algum tempo, e já tivemos algumas mensagens aí da criação, do início, do princípio, da criação do homem, de tudo que o Senhor fez na sua criação, nos seus detalhes. Descanso é o tema de hoje. E quando nós vemos esses substantivos e procuramos entender, esse substantivo ele se refere ao próprio ato de alguém descansar. É um ato de se livrar da sensação de cansaço, de agitação. Esse substantivo também pode fazer referência a um objeto que é utilizado como apoio ou suporte a outros. Por exemplo, descanso de prato. Né? Então, a palavra descanso, ela é suave ao falar, não é verdade? E quando nós falamos de descanso, você pensa em quê? Quando você vai tirar as suas férias, quando você programa aquela viagem deliciosa para a Europa, né? Para a França, né? Nos resorts por aí, espalhado ao mundo. Então, você tem todo aquele planejamento, vai chegar aquele dia que eu vou descansar. Então quando falamos a palavra descanso, nós começamos a imaginar o que é este descanso para nós. Férias, viagem, tranquilidade, recesso daquelas atividades cotidianas, janeiro, férias, verão, praia, campo, enfim, descanso.
E às vezes, meus irmãos, nós ficamos até cansados de descansar. Concordam comigo? Às vezes nós viajamos para descansar e chega uma hora, principalmente nós que moramos em São Paulo, nessa terra agitada, a gente sente aquela falta da agitação. Estou cansado de descansar, vou voltar para São Paulo, vou voltar para a minha terra, porque eu tenho que voltar às minhas atividades. Eu não aguento ficar muito tempo parado. Ou seja, o descanso na nossa visão, ele está atrelado ao cansaço. E quando nós vamos pensando no descanso, a gente começa a entender que, por mais que eu viaje, por mais que eu descanse, por mais que eu faça férias, eu posso voltar dessas férias e voltar cansado, porque o avião atrasou o voo, porque meu carro quebrou na estrada, e enfim, eu nunca estarei descansado. E nós sabemos o motivo, não é verdade? E nós vamos refletir sobre o cansaço. E o descanso, na verdade. Acabamos de ler um pequeno trecho na palavra de Deus, e aqui somos convidados a refletir sobre esse descanso. Mas o descanso de Deus, ok? E lemos aqui 3 declarações nesse texto curto. A primeira declaração, no verso 1, nós temos aí o descanso da criação de Deus. No verso 2, nós temos a declaração do descanso de Deus no 7º dia. E na terceira declaração, verso 3, a declaração do descanso de Deus no 7º dia, porém, este dia abençoado e santificado por Deus. Então nós vamos fazer uma reflexão, meus irmãos, do que é este descanso do Senhor. A primeira declaração da conclusão da criação de Deus, diz ali, verso 1, assim pois, porém, acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. A palavra nos afirma que aquele que deu início a todas as coisas, Deus, concluiu o seu propósito. O processo da criação em toda a sua complexidade, a estrutura de cada detalhe, de cada formação do universo, suas galáxias, cada ser vivo, cada espécie formada. Nós tivemos uma mensagem que o nosso irmão Marcos nos trouxe, com todos os detalhes desta criação, daquele animal, daquele peixe que fica lá, a profundidade tamanha que a gente não consegue chegar lá, mas ali ele está vivo. Todo esse detalhe dessa complexidade da criação, aqui no primeiro verso, a palavra do Senhor diz que foi concluída, e concluída perfeitamente, porque quem criou e quem concluiu a criação é o nosso Deus, que é o Deus perfeito. E nós falamos isso porque a palavra de Deus, ela nos dá esta certeza da perfeição de Deus. Mateus capítulo 5, verso 48 diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aqui nós vemos na palavra de Deus essa declaração que o Senhor então concluiu o seu propósito, que o Senhor fez todas as coisas que Ele desejou fazer e Ele fez de maneira perfeita. Toda a obra criadora de Deus foi concluída perfeitamente. Nesta primeira declaração, nós entendemos isso. A segunda declaração do descanso de Deus no 7º dia. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Eu quero ler agora na versão NVI. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia o Senhor descansou. Agora preste atenção. O destaque aqui neste verso é o descanso de Deus no 7º dia. Então, este descanso não quer dizer que Deus chegou à exaustão, à fadiga. Deus não chegou nesse momento aqui exaurido, com dores no corpo, e resolveu então sentar, enxugar o suor do seu rosto, olhar para a sua criação e dizer: ufa, cheguei no final. Estou cansado, mas cheguei no final. Não.
Este descanso de Deus não foi por cansaço, muito menos para Deus parar de trabalhar. Então percebam que o descanso em relação a Deus, que nós estamos falando, ele é totalmente diferente do descanso que nós entendemos como homens terrenos aqui. E eu quero então dizer que existe uma linha de pensamento, que é o deísmo, que ele diz que esta divindade, ela criou um relógio e deixou funcionando sozinho. O deísmo, ele tem esse pensamento. O deísmo é essencialmente, ele pensa que há um Criador, uma divindade que está ausente, mas não está diretamente envolvida no mundo. O deísmo retrata esta divindade como um relojoeiro. Aquele homem que criou um relógio, deu corda no relógio e deixou funcionando sozinho. Um deísta acredita que essa divindade existe, criou o mundo, mas não interfere em sua criação. Então, é um pensamento que corre por aí, que Deus fez sua criação, concluiu a sua criação, porém nós estamos ao bel prazer de nossa própria sorte. Então, meus irmãos, inclusive na quarta-feira nós vamos falar sobre a providência de Deus, você está convidado a assistir conosco, e nós vamos falar sobre a providência de Deus, e nós falaremos sobre este Deus presente em nossas vidas e atuando em nossas vidas 24 horas. Então, se por um acaso passar um centelho de pensamento na sua mente que, José, Deus ele não está tratando de todas as coisas, Deus não está trabalhando, Ele criou o mundo e colocou e a gente está... Então, você coloca um pouquinho a sua mão numa bomba que tem aí dentro de você, que é o seu coração, e esse coração ele está trabalhando, enquanto Deus assim permitir. Mas o Senhor, Ele está cuidando de você, porque essa máquina, ela trabalha porque o Senhor está trabalhando, o Senhor, Ele é constantemente presente em nossa vida. Aquela veia onde passa os olhos, o sangue, o rim que filtra este sangue, todo o nosso ser, ele está se movimentando porque Deus, ele trabalha constantemente. Então esse descanso de Deus, não refere-se a um Deus que cansou de tudo que Ele fez por conta do seu trabalho, e descansou, e agora deixa eles andarem por conta própria. Este descanso de Deus, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui, ele reverbera a gloriosa perfeição do seu ser. O Senhor olhou esta criação que Ele fez, e Ele gloria-se em seu ser. Este descanso de Deus mostra que Ele glorificou-se em si mesmo, em sua criação. Ele contemplou tudo aquilo que fez, o seu propósito, e Ele se autoglorificou e descansou nesta contemplação. Eu quero ler uma citação de Louis Berkhoff na sua Teologia Sistemática, que ele diz assim: Deus não criou primeiramente para receber glória, mas para tornar a sua glória saliente e manifestas. As gloriosas perfeições de Deus são demonstradas em toda a sua criação. E essa demonstração não é para uma vã mostra, para uma exibição, para ser meramente admirada pelas criaturas, mas visa também a promoção do seu bem-estar e da sua perfeita felicidade. Isso é maravilhoso. Deus, Ele fez as coisas com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto esmero, que Ele contempla este momento, Ele gloria-se em si, e Ele está nos ensinando aqui para entendermos o que é realmente esse descanso dEle em nossas vidas. A terceira declaração do descanso como bênção e santificação. Percebam que o terceiro verso aqui, ele não houve tarde e manhã, como os dias anteriores. Houve tarde e manhã, era bom. Houve tarde e manhã, era bom. No sétimo dia aqui,
esse sétimo dia ele está fora do tempo. Esse sétimo dia nos mostra um Deus que está fora do tempo que nós conhecemos, né? Porque nós temos o tempo de 24 horas, para Deus não tem esse tempo. E o Senhor então nos revela aqui que Ele, fora do tempo, Ele manifesta o seu poder. Um Deus atemporal, um Deus que está fora do tempo. E aqui existe uma particularidade nesse verso, meus irmãos. Além de abençoar o sétimo dia, Ele santificou este dia. Aqui não há um relato ainda da queda do homem. Adão e Eva estavam desfrutando ali no jardim do Éden. O pecado ainda não tinha surgido. E eles estavam desfrutando desse descanso do Senhor. Aqui está a criação, a conclusão perfeita. E Adão e Eva então estavam em perfeita harmonia, cuidando daquilo que o Senhor fez para que eles cuidassem. Quando nós falamos domingo passado sobre esse cuidado que nós devemos ter em cuidar das coisas que Deus nos colocou nas mãos, que no jardim do Éden, Adão e Eva tinham esta responsabilidade, né? E depois da queda, tudo mudou e nós continuamos com esta responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos coloca em nossas mãos, sermos mordomos de tudo aquilo que nós temos, não usando no nosso bel prazer. Mas aqui encontramos a sombra do que haveria de acontecer futuramente, porque nós vemos que muitas coisas relatadas no Antigo Testamento, né? Entendemos que o Antigo Testamento não é porque não vale mais nada, mas é um testamento que foi escrito ali para que nós pudéssemos entender os propósitos de Deus no futuro. E aqui nós vemos então que o Senhor, Ele permite e revela essa palavra dele através de Moisés, para nós aprendermos o que é esse descanso. Então nós vemos aqui que não havia pecado naquele momento, mas este descanso do Senhor, ele vai reverberar ali no futuro, e nós vamos entender o que é este descanso. Nós podemos ler, por exemplo, Êxodo, capítulo 31, versos 16 e 17, quando nós vemos essa mostra desse descanso e o que o Senhor queria com tudo isso, nos revelar aqui em Gênesis. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Então esse descanso seria então ali manifesto futuramente como uma aliança perpétua. Teríamos que, o povo de Israel teria que separar um momento depois da queda, um momento para cultuar ao Senhor, para glorificar o Senhor. E diz ali, isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Vemos então que este 7º dia, o sábado, o dia do descanso, ele faz parte do descanso, do concerto, do pacto entre Deus e o povo de Israel. E ele faz parte da lei de Moisés, a importância desse descanso de Deus reverberando na vida do seu povo. Portanto, este mandamento deveria ser cumprido perpetuamente pelo seu povo escolhido. Deuteronômio 5,15 diz o seguinte: lembra-te, povo hebreu, judeu, lembra-te de que foste servo da terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado, o dia do descanso. E aqui então nós precisamos entender, meus irmãos, esta ordem de Deus para guardar o sábado perpetuamente. E hoje nós vemos que o 7º dia, o dia do descanso, ele é o domingo, ok? Nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos o nosso sábado agora, é o domingo, é o dia de descanso, onde nós nos reunimos para glorificar o nome do nosso Deus. Por que nós temos esse entendimento? Porque lá no Novo Testamento, em Atos, verso 2, 32, diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e disto
todos nós somos testemunhas. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e ao terceiro dia foi o domingo. O primeiro dia da semana tornou-se então, através do nosso entendimento, a nós glorificarmos ao Senhor. E aí quando nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 7, no verso 12, diz assim: pois quando há mudança de sacerdócio, entendemos que Cristo é o nosso sacerdote, rei e profeta. Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, por conta de Jesus Cristo ter cumprido as leis 100%, ele sendo homem 100%, ele concluiu, então ele obedeceu a Deus em toda a sua vida, porque ele é o Filho de Deus, ele é encarnado, e ele então cumpriu todas as leis como homem, 100% homem. E o ressurgimento de Cristo era a comprovação de Deus perante o mundo de que o Salvador da humanidade havia pago o preço válido, suficiente pelos pecadores, e havia superado a maldição da morte. O sacrifício expiatório, eficaz de Jesus Cristo e sua vitória sobre a maldição da morte introduziu a nós este novo momento de cultuar ao Senhor neste primeiro dia. Nosso rei, nosso sacerdote, nosso profeta. Efésios 1, 9 e 10 diz assim: ele nos revelou o ministério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo de fazer convergir e dos tempos todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Ele fez convergir este novo momento nos tempos de todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Então, irmãos, nós entendemos que aqui Gênesis, ele mostra esse descanso maravilhoso de Deus, contemplando a sua obra, e nós vemos que ali no futuro nós teremos então essa completude do entendimento desse descanso que Deus coloca aqui, e nos convida a descansarmos no Senhor. E nós vemos alguns exemplos de substituição disso na palavra de Deus após a vinda de Cristo. Assim como a ceia do Senhor, que hoje nós vamos participar, ela substitui a Páscoa na antiga aliança. Diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, novo concerto, pacto, aliança. Nós vemos que a morte de Cristo, ela substituiu a morte de animais no altar, os sacrifícios de animais no altar. Nós vemos a mudança e a substituição, a mudança para esse novo momento. O sacerdócio arônico foi substituído pelo sacerdócio supremo de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, ele foi ofertado uma vez por todas, para as nossas vidas, para a salvação de nossas almas. E agora nós, entendendo todo esse processo da criação de Deus, os propósitos de Deus em nossa vida, nós hoje entendemos que o domingo é o dia do Senhor, o dia que nós separamos para louvar a esse Deus, engrandecer a esse Deus. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu, o ministério que Jesus recebeu é superior. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar um lugar para outro. E nós vamos entender agora essa perfeição, nós vamos entender as leis que Deus deu ali a Moisés, e agora como nós vivenciamos as leis do Senhor. E Hebreus 8, versos 6 e 7 diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior da aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar numa segunda aliança. Cristo traz para nós, meus irmãos, o sentido da lei.
o sacrifício de Cristo, a encarnação de Cristo, que se humilhou, que foi sujeito à cruz, que foi humilhado, que foi cuspido, recebeu uma coroa de espinho. Esse sacrifício do Senhor, então, ele revela então o propósito de Deus desde o princípio da criação do mundo. E o Senhor gloria-se, o Senhor ele tem a sua a glorificação em si mesmo. É evidente, meus irmãos, que na opinião dos sabatistas, aqueles que guardam um sábado a ferro e fogo, uma das mais importantes doutrinas é a da guarda do sábado. Literalmente. Assim como os judeus hoje guardam o sábado, existem aquele grupo que vivem esse momento do Antigo Testamento, entre aspas, achando que o sábado, por ser perpétuo, como Deus falou ali no povo de Israel, ele tem que ser, perpetuamente ser sábado. Mas, se nós formos na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele pregando aos gentios, ele nunca ensinou a ninguém ficar guardando dias. Muito pelo contrário. Ele afirmou que se alguém ficar guardando dias, o evangelho da graça é inútil para essa promessa. Então eu quero ler com vocês Gálatas 4, verso 10, se você quiser abrir. Está dizendo assim Paulo aos Gálatas: vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Dias aqui é o sábado que ele está falando, ok? Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Aí lá no capítulo 5, no verso 4, ele diz: vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. É bíblico. Então, quando eu quero afirmar que não, eu tenho que descansar no sábado, porque é bíblico, porque é perpétuo, então eu tenho que rasgar essas páginas da palavra e considerar só aquela que eu quero. Então, o Senhor, Ele nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina, assim como o dízimo, nós separamos para ofertar ao Senhor, é 100% dele? Ou você pensa que tem alguma coisa sua? E muitas vezes a gente retém, não entregando nem a parte que o Senhor nos pediu, que é 10% de 100. Uma oferta, né? Não seria os 10%, mas hoje seria a oferta, aquela que é dedicada, os 10% era o povo de Israel, quero corrigir aqui a minha fala. Mas é separar aquilo que o Senhor propôs em seu coração para dar ao Senhor. Nós achamos que tudo é nosso. Eu gosto da oração de Salomão, quando ele está construindo o templo, e ele pede as ofertas, e ele recebe tantas além daquilo que foi pedido, que ele fala: Senhor, quem sou eu para te dar alguma coisa, se tudo que eu tenho na minha mão é seu? Assim como o dízimo é 100% é do Senhor, o dia de descanso, ele é 100% do Senhor. Por isso que Ele nos convida a descansar nele, glorificar o nome dEle. Percebam, meus irmãos, o entendimento disso através de Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 2. Diz assim: certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse, aí Jesus diz: o sábado ele foi feito por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Irmãos, Jesus, Cristo encarnado, ele interpreta todo esse entendimento da perpetuidade do descanso ao Senhor. E ele fala, até do sábado eu sou Senhor. O seu dia de descanso e louvar ao Senhor, você pode louvar ao Senhor segunda, terça, tal. Nós estamos louvando ao Senhor e cultuando ao Senhor no domingo. O Senhor ressuscitou no terceiro dia. E nós estamos glorificando ao Senhor. Descansar no Senhor. Então, muitas vezes, essas pessoas que creem nessa lei de descansar no Senhor apenas no sábado, eles têm uma teologia, um entendimento da palavra de Deus, infelizmente, incorreta. E o Senhor, então, Ele nos traz este entendimento, e Jesus Cristo, então, nos ensina o que é e como deve ser, na verdade, descansar no Senhor ao domingo. Meus irmãos, vamos concluir para entender o que é este descanso no Senhor. Nós precisamos entender que o mandamento dado a Moisés, Cristo, ele não anulou os mandamentos. Cristo, ele não anula o sábado, mas ele nos ensina como glorificar a Deus. O quanto a graça de Deus é sobre nossas vidas. O meu sábado, o dia de descanso que o Senhor coloca em minha vida, é o domingo. Como nós somos falhos, meus irmãos, em relação ao descanso que o Senhor nos ensina aqui. Vamos descansar no Senhor, mas o quanto nós falhamos miseravelmente nesse descanso. Percebem que Deus, ele usa um processo de criação incrível, inexplicável. Por mais que o Marcão estuda biologia, ele fica espantado com cada detalhe. Eu comecei a fazer ciência da religião, fiquei maravilhado com um livro que eu comprei, dos dendritos do corpo humano, neurociência, desculpa. Dendritos do corpo humano, todas as ramificações, os choques elétricos, você pisa num espinho tão minúsculo, você sente, a informação é mandada para o cérebro e tal, como é fantástico. E nós vemos esse detalhe do processo da criação, dos seus detalhes. E o Senhor, então, ele encontra, ele chega naquele momento, ele descansa em si, ele glorifica o seu nome em si. E Jesus Cristo, ele nos ensina como nós devemos descansar no Senhor. Interpretar esse descanso, meus irmãos, e o quanto nós somos falhos. Nós achamos que descansar no Senhor é vir 10 horas da manhã, ou quem chega mais cedo para ensaiar, e ir embora meio-dia, já descansei no Senhor. 5 horinhas, 6 horas, sei lá. Eu fiz a conta aqui, porque teólogo não é matemático, né? Mas nós separamos esse tempo para descansar no Senhor, esse pequeno tempo. Mas a palavra do Senhor, ela nos faz entender que descansar no Senhor é o nosso cotidiano, desde quando nós acordamos até o pôr do sol. E principalmente quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Esse dia ele deve ser exclusivo para o Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que o sábado ele é um post-it constante ou perpétuo, não só na necessidade de entrar no descanso do Senhor, mas que o Senhor nos convida a uma relação de aliança com Ele e seu Filho. Jesus Cristo, quando ele é abordado por aqueles homens que estavam presos à lei, ele fala assim, não, olha, desculpa, mas você tem que aprender que o descanso não é isso que você está entendendo. Que esse dia ele foi reservado para glorificar o Senhor. O domingo ele é centrado muitas vezes, meus irmãos, em nós mesmos. Quantas coisas nós fazemos durante a semana, no sábado, e às vezes chega no sabadão à noite cansado.
Ai, tem que ir para a igreja amanhã. Eu tenho que cultuar o Senhor amanhã. Ai, tem que tocar aquela música, ai, mas eu nem peguei no meu instrumento. Desculpa, não estou falando aqui dos músicos, mas estão entendendo. Mas quando nós pensamos em separar aquele dia do Senhor, quantas coisas nós fazemos? E o Senhor, Ele olha para o teu coração e para o meu coração e fala assim, eu quero um momento com você. Ah, como eu quero falar no teu coração. Como eu quero que você, na minha presença, no meu descanso, possa contemplar o quanto eu fiz por você e o quanto você vai receber na eternidade. E quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, nós recebemos esse descanso em nosso coração. O descanso da esperança em Cristo Jesus, que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E o verdadeiro descanso, meu irmão, por mais que você tenha dinheiro para viajar o ano todo, esse descanso que nós temos jamais será o descanso de Deus, porque o descanso de Deus, ele começa por sua graça, através de nossa vida, através da salvação em Cristo Jesus, e ele começa a nos ensinar o que é se deleitar no Senhor, glorificar ao Senhor, e eternamente nós iremos glorificar esse Deus, descansando eternamente. E infelizmente o domingo é centrado muitas vezes em nós, e nós precisamos criar um processo, assim como nós, o Senhor teve este processo na sua criação, pegar a minha agenda e marcar, este dia aqui é do Senhor. Como Eclesiastes, há tempo de trabalhar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas, meus irmãos. Há tempo para ficar e glorificar e entender que o momento que nós separamos, esse tempo, é para adorar, cultuar o Deus Criador do universo, de todas as coisas. Aquele que não se negou em mandar seu Filho Jesus Cristo para cumprir a lei. A lei não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo. E nós obedecemos às leis da palavra de Deus mediante Cristo Jesus. Não seria fácil, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus Cristo diz. Descansar no Senhor é ser animado por Deus todos os dias da nossa vida e principalmente ser revigorado através da pregação das nossas palavras, da pregação da palavra de Deus. Revigorado pela pregação da palavra de Deus, pela leitura da sua palavra, por esta comunhão, por esta reflexão. Estamos aprendendo juntos, estamos no descanso do Senhor. Meus irmãos, e o que é o dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? Olhe para essa mesa. É o momento de um autoexame. O dia do Senhor é momento de autoexame, onde a palavra de Deus, ela nos autoconfronta. E ela nos traz junto à palavra e fala assim, olha, você está errando aqui, você precisa pedir perdão aqui, você precisa sair desse caminho, você vai se dar mal. Olha, o Senhor, Ele está te alertando, e o Espírito Santo do Senhor, Ele foi colocado na sua vida para fortalecer a sua vida, mesmo quando você passa por abatimentos, por momentos difíceis na sua vida, mas nós somos revigorados pelo Espírito, através da palavra de Deus pregada, através de estarmos humilhando as nossas vidas, nos humilhando diante do Senhor, através da oração. O dia do Senhor, meus irmãos, é o autoexame. Nós vamos ter este momento de reflexão hoje. E se nós entendermos que o dia do Senhor é separar na minha agenda, no processo de todas as coisas que eu acho importante para mim, eu tenho que riscar aquilo que está tomando o tempo de Deus. Eu digo, meus irmãos, que o maior inimigo que nós temos hoje é o tempo. Não tenho tempo. Mas você teve tempo de ir ali. Nós tivemos tempo ontem de ir na praia, né, Márcio? E a gente começou a olhar e contemplar a beleza do Senhor, a criação do Senhor. E o Senhor descansou em tudo aquilo que fez. E o Senhor nos chama para olhar a sua criação e falar assim, olha, está vendo? Tudo isso aqui eu fiz para você olhar e glorificar o meu nome.
e não para você se autoglorificar. Porque tudo isso que eu fiz, até mesmo você, eu fiz para mim, para glorificar o meu nome. Então, meus irmãos, vamos neste momento de reflexão, enquanto a música será tocada. É o momento agora de você refletir na sua vida. É o momento de você fazer um autoexame, enquanto nós estivemos cantando essa música, para o preparo para a ceia do Senhor, que é também esta revelação desse descanso maior, a ceia do Senhor. Quando nós participamos dela, nós estamos declarando através de nossa atitude, de nosso ato, que Cristo voltará e que nós vamos descansar eternamente. No céu, meus irmãos, não vai ter aquela preocupação, aquela correria. E nós não entendemos, a nossa visão ela é muito limitada em relação a esse descanso eterno. Mas nós entendemos que o descanso no Senhor, ela excede muito mais o nosso entendimento. Então aqui é um convite para fazermos esse autoexame. E como nós temos separado o dia do Senhor? Tenho separado mais tempo para mim ou para este Deus? Tenho preocupado muito mais, acabar logo o culto na hora certa para eu desfrutar do que eu vou fazer mais tarde, vou fazer amanhã, ou estou preocupado em continuar glorificar a Deus em todos os meus detalhes, aquilo que eu faço, daquilo que o Senhor permite você fazer, porque o Senhor não descansou parando de trabalhar, Ele cuida de você em todos os seus detalhes. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo levou o seu fardo na cruz, meu irmão. Cristo levou o meu fardo na cruz, meu irmão. Você está cansado, vinde. Vocês estão cansados, vinde a mim que eu vos aliviarei. O Senhor cumpriu na cruz. E o Deus, por estar fora do tempo, Ele já viu tudo isso acontecer, mesmo a volta de Cristo pegando a sua igreja, e a sua igreja o glorificando, descansando nele eternamente. Então, enquanto nós estivermos cantando agora, meus irmãos, vamos refletir, e vamos fazer um autoexame em nossas vidas. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, nós vamos nos preparar para cultuar o seu nome através da ceia do Senhor, onde nós entendemos, Pai, que este momento é onde o teu povo escolhido, foi escolhido para cultuar o Senhor perpetuamente, até a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. E através dessa nossa atitude, nós pela fé entendemos e cremos, e esperamos ansiosamente a volta de Jesus Cristo, para, Senhor, vivermos esse descanso eterno, esse descanso na Tua presença. E hoje nós estamos, Senhor, descansados, porque a esperança foi gravada em nosso coração, Teu Espírito habita em nós, e que possamos, Senhor, olhar com detalhe cada instante na nossa vida, como nós temos cultuado o Teu nome. O Teu nome seja exaltado, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus, amém.